Na aula de hoje, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei junto com a minha turma na última semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Então assista ao final que vai ser um baita conhecimento para você acrescentar nos seus próximos dias de operação. Bora para a segunda-feira. Na segunda-feira, eu compartilhei para a turma exatamente essa análise no GBP-USD. Sinalizei que o mercado havia configurado uma manipulação na região de resistência, subindo de forma lenta, ou seja, o rompimento que indica que há fragilidade após o rompimento e o mercado volta com bastante intensidade, indicando que de fato houve uma manipulação naquela região. Acompanhe aqui na tela. GBP-USD tempo gráfico de M1. Após a abertura de mercado no domingo, se manteve totalmente lateralizado, configurando topos e fundos nivelados. Sabemos que ao longo desse movimento lateralizado, o mercado está indeciso, ou seja, pode haver várias manipulações na região de resistência ou até mesmo na região de suporte. Então, nosso papel ao longo daquele movimento lateralizado é aguardar uma manipulação, uma captura de liquidez. Perceba que por volta das 4 horas, o mercado começa a ganhar uma tendência a favor dos compradores, dando estrutura a topos e fundos ascendentes. Perceba que ao longo da sua movimentação apresentou dois topos nivelados, configurando uma região de resistência, induzindo muita gente a vender naquela região, especulando abaixo do preço. E essas operações de venda geram muita liquidez acima dos topos que tendem a ser capturadas. Agora tem uma coisa muito importante que você deve levar em consideração ao longo dessa pernada. Perceba que para romper essa região de resistência, o mercado precisou de 5 pernadas. Eu aqui, 3 pernadas, 4 e 5. Assim que atingiu um ponto extremo, o mercado devolveu todo aquele movimento em apenas uma pernada de baixa. Qual a conclusão que nós temos aqui? Que os compradores apresentaram uma movimentação de alta fraca, rompendo aquela região de resistência, ou seja, foi apenas uma captura de liquidez, e após varrer todos os stops, o mercado derreteu, apresentou intensidade vendedora. Ou seja, o seu objetivo é buscar oportunidade de venda. Então lá no tempo gráfico de M5, marcaremos a nossa região de oferta. Eu sinalizei para a turma que a nossa região de oferta será esse candle estrela cadente que deu origem àquela forte movimentação de baixa que rompeu esses últimos fundos da tendência anterior. Então quando o mercado retornasse a essa região, podemos vender especulando a baixa do preço. Perceba que próximo dessa região de oferta, o mercado testou exatamente aquela região de resistência, gerando mais liquidez acima dos topos, porque o pessoal passa a vender nessa região especulando abaixo do preço. Então tem muita liquidez após realizar esse pullback. Aguardaria a manipulação daquela região, buscando nosso ponto de interesse para especular a operação de venda, acreditando na movimentação de baixa. O mercado sobe e apresenta mais um topo nivelado, só induzindo a venda de forma antecipada. Pega a Fibonacci, desse topo até esse fundo, temos a confluência da 79% com aquele topo manipulado. Então, quando o mercado testasse essa região, lá será meu ponto de venda. Perceba que o mercado sobe manipulando todo mundo que vendeu nessa região de forma antecipada, apresentando a formação de candles decrescentes. Um candle esticado, um candle menor que o anterior e o próximo, um pico de vela em cima da região de oferta com a Fibonacci. Quando o mercado apresentou esse gatilho de entrada de candles decrescentes e candles de exaustão em cima da região, vendi na abertura desta vela para o final da mesma vela, ou seja, uma operação de forma cravada, sendo a minha primeira operação do dia com R$ 1.200. Bora para a segunda operação. A segunda operação eu realizei logo após a finalização dessa entrada de forma cravada, quando o mercado apresentou esses candles decrescentes, candles de exaustão em cima da região. Esperei o fechamento da vela positiva, fechou em cima da região, abri uma venda na abertura dessa vela para o final da mesma, deu um belíssimo take. Perceba que esta vela de fechamento fechou em padrão enforcado, rejeitando em cima da região. Portanto, abri mais uma operação de venda exatamente aqui, porém minha taxa infelizmente foi computada aqui embaixo para o final da próxima vela, favorecendo aí o segundo take do dia. A primeira de forma cravada e a segunda na rejeição. E está finalizando a segunda operação do dia de uma forma linda. Ótimo take visando a movimentação de baixa. Então essa foi a conclusão de segunda-feira. Duas operações na mesma análise. A primeira de forma cravada, quando o mercado apresentou um gatilho de entrada pela formação de candles decrescentes e candles de exaustão, sinalizando fraqueza dos compradores ao longo da subida em busca da região de oferta, e a próxima após a rejeição do padrão enforcado. Lembre-se, entrada de forma cravada, no meu operacional, é para o final da próxima vela.
Então a vela esticou em cima da região, executa a venda para o final da próxima. Neste caso em particular, esperei o fechamento da vela positiva, assim que fechou, vendi na abertura da vela negativa para o final da mesma vela, como se fosse uma entrada cravada no toque. Já na rejeição, após rejeitar, apresenta uma rejeição válida no ponto de interesse, executa a venda para 2 minutos corridos, padronizado. Bora para terça-feira. Terça-feira, realizamos uma operação no EuroJPY, baseado no pullback imediato. Compartilhe para todo o seguinte: o mercado estava manipulando uma região de resistência intermediária, buscando uma zona de oferta macro. Sinalizei que poderia haver uma manipulação naquela região de resistência e voltar no falso rompimento. Assim que houver o falso rompimento, nós podemos vender um pullback imediato e também um pullback de movimento. Acompanhe aqui na tela. EuroJPY tempo gráfico de M5. Faremos a nossa relação de macro e micro. O mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa, saindo deste topo até este fundo. Essa onda de impulso tem uma duração total de aproximadamente 2 horas e meia. Dentro dessa onda de impulsão, o mercado começou a corrigir, fazendo essa movimentação de alta bem fraca, tratando-se de uma correção. Agora faça uma breve comparação quando você tiver dúvidas se é um movimento corretivo ou não. Perceba que, dentro dessa onda de impulso de baixa, que teve uma duração total de 2 horas e meia, o mercado começou a subir, que teve uma duração de aproximadamente 10 horas. Com essa perspectiva, você consegue visualizar que os compradores teve menos intensidade do que os vendedores ao longo daquela estrutura. Então, a presença maior dos vendedores ao longo daquela movimentação. Busque opções de venda. Mercado deu uma bela esticada em cima de uma região de oferta e após reagir nessa região, desenvolveu uma forte estrutura de baixa. Então você já sabe que o comando é dos vendedores. Busque opções de venda. De acordo com o preço atual, o mercado começa a subir, configura aqui vários topos nivelados, gerando muita liquidez, ou seja, configurou uma região de resistência próximo de uma zona de oferta. Essa zona de oferta será esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa. Visando isso, aguarde a manipulação da região de resistência e venda no falso rompimento, especulando a continuação desta movimentação de baixa. O mercado realiza o rompimento na região de resistência, testa sua região de oferta, apresenta uma belíssima rejeição na sua região e desenvolve uma forte estrutura de baixa. Perceba que no tempo gráfico de M1 ele está replicando o que houve lá no tempo gráfico de M5. É a mesma ideia. Então o que você pode fazer? Busque uma opção de venda nesta região de resistência após a manipulação. Então quando o mercado realizou esse pullback imediato, entrei vendido para o final da próxima vela. E foi um belíssimo take visando essa movimentação. Lembrando que no pullback imediato, nós temos 2 regrinhas para levar em consideração essa operação de venda. No meu operacional, de acordo com o pullback imediato, tem 2 regras que devem ser levadas em consideração. A primeira é o mercado romper apresentando rompimento mais de 40% do seu corpo. Ou seja, a vela que rompe uma determinada região deve romper pelo menos 40% do seu corpo. A vela que realiza o pullback imediato deve nascer e buscar de forma direta. Ele não pode descer, retrair, deixando o pavio e buscando a região. Ele tem que nascer e buscar de forma direta para ser um pullback imediato perfeito. Acompanhe aqui o exemplo. Mercado totalmente lateralizado configurou aqui fundos e topos nivelados. Houve o rompimento da região de resistência. Perceba que os candles que estão subindo estão apresentando pouca intensidade. O mercado rejeita lá fora e desenvolve uma forte estrutura de baixa manipulando aquela região de resistência. Caso o mercado realize pullback imediato, você precisa se atentar em 2 detalhes. Primeiro detalhe, esse candle que volta a trabalhar abaixo da sua região de resistência deve romper pelo menos 40% do corpo para caracterizar um bom rompimento, um rompimento válido. E o próximo candle que realiza de fato o pullback imediato, ele deve nascer, subir buscando direto para que você possa vender. Às vezes pode ter uma pequena variação, deixar um paviozinho e depois subir. Isso aqui não tem problema. O que não pode acontecer é o mercado descer, retrair, buscando a sua região, deixando um baita pavio que de certa forma vai influenciar na sua operação. Isso pode caracterizar uma rejeição e o mercado acabar rompendo a sua taxa. Então ele deve nascer, buscar direto, cravou na região, você mede sua operação de venda para o final da próxima vela, que tende a ser um take bem tranquilo. Acompanhe a operação aí na prática. E foi dessa forma, com essa belíssima operação em pullback imediato, eu finalizei um ótimo take. Mais um dia de lucro nessa linda operação visando a micro tendência. Olha como o mercado te apresenta que ele vai configurar uma ótima oportunidade para você. Para sair deste fundo até este topo,
O mercado demorou aqui em torno de 7 minutos para subir. Em apenas 2 candles negativos, demorou 2 minutos. Ou seja, a força compradora demorou para empurrar o preço lá para cima 7 minutos. Em apenas 2, os vendedores conseguiram devolver todo esse movimento. Então esse candle voltando, rompendo mais de 40% do seu corpo, já foi um rompimento válido, buscou de forma direta, executa a venda nessa vela, para o final da próxima, favorecendo aí um belíssimo take também. Então essa foi a conclusão de terça-feira, uma operação muito boa em pullback imediato, especulando a baixa do preço. Bora para quarta-feira baseado nessa análise no EURGP. Compartilhei para tu o seguinte: mercado atuando em uma tendência principal de baixa. Portanto, nosso objetivo é buscar opções de venda, seguindo aquela estrutura principal de baixa. O mercado finalizou sua onda de impulso e começou a corrigir. Esse movimento corretivo ficará cada vez mais caro, buscando uma região de oferta, uma região dos vendedores, para que nós possamos vender em preços mais caros para continuar aquela movimentação principal de baixa. Então, nosso objetivo é buscar oferta, Fibonacci, topos manipulados para buscarmos boas confluências com aquela região. Então, quando o mercado buscasse exatamente essa confluência, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. EURGP tempo gráfico de 3 minutos. Mercado trabalhando nessa macro tendência de baixa. Fez aqui uma onda de impulso, corrigiu e voltou a impulsionar. Perceba que dentro dessa onda de impulso o mercado começa a subir lentamente. O que ele demorou para descer em questão de 15 minutos aproximadamente, ele demorou aqui para subir mais de 1 hora. Ou seja, movimento de alta fraca em comparação com a perna anterior. Busque opções de venda acreditando na continuação deste movimento. Essa operação aqui foi linda, nós cravamos topo de mercado, peguei tanto em OB, também peguei no Forex, porém sofri ali aproximadamente 5 vezes o risco nessa operação lá no Forex e o mercado derreteu, eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá. Sabendo que o viés é de queda, buscaria aqui o volume de rende fixo, puxando do início do movimento de baixa até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, indicando que essa região de oferta é a zona de oferta ideal para você trabalhar. Então marque esse padrão doji como zona de oferta ideal. Puxe a Fibonacci desse topo até o fundo. Perceba que temos a confluência da 79%. Já no tempo gráfico de M1, o mercado realizando essa movimentação corretiva apresentando uma movimentação bem fraca, possibilitando marcação do canal paralelo. Marcaremos a região de suporte e a região de resistência desse padrão. Compartilhe para o seguinte, que vai vir uma manipulação apresentando bastante intensidade, rompendo a região de resistência, capturando os vendidos, buscando a região de oferta, depois disso configurará a movimentação de baixa especulada. Perceba que o mercado ganhou bastante intensidade rompendo aquela região de resistência, ou seja, apenas uma manipulação nesta região, cravando na oferta, apenas espere sua rejeição acontecer dentro da região. Assim que houve a apresentação desse padrão pinça, executei a venda na abertura desta vela para o final da próxima. Peguei uma operação tanto em OB e também lá no Forex na mesma rejeição. Vendi exatamente aqui no Forex, stop loss acima da oferta e meu alvo foi exatamente aqui. Aproximadamente 4 vezes o risco nessa operação. Perceba que o mercado veio, realizou aqui o reteste, travou na região novamente, depois disso desenvolveu uma forte movimentação de baixa, pegou meu take no Forex e também pegou meu take aqui, claro, obviamente pagou o take aqui no OB e depois ele pagou meu take aqui no Forex de aproximadamente 4 vezes o risco nessa operação. Infelizmente, eu poderia ter levado mais essa entrada, olha como o mercado derreteu. A vela que me tirou da operação fez um movimento muito forte. Essa operação chegou a pagar aproximadamente 20 vezes o risco. Que tristeza, né? Mas enfim, acontece. Então está finalizando essa operação baseada no padrão pinça em cima de uma região de oferta após a manipulação de um movimento corretivo. Uma linda entrada favorecendo um belo lucro. Aí você pode estar se questionando, Carvalho, muda alguma coisa você operar Forex e opções binárias utilizando a mesma análise? Para o nosso profissional, não muda nada, é a mesma coisa. Quando houve essa rejeição em padrão pinça, vendi em opções binárias para 2 minutos corridos, favoreceu um belo take. E ao mesmo tempo, eu vendi no Forex. Vendi exatamente nessa taxa, foi computado um pouco mais abaixo, mas enfim. Meu stop estará acima da zona de oferta e meu alvo na próxima região de suporte que eu defini como esta. O mercado desenvolvendo aquela movimentação de baixa, ele paga seu alvo e ótimo. Foi dessa forma que eu lucrei aí, tanto em OB e também no Forex. Então essa foi a conclusão de quarta-feira. Uma belíssima operação visando a manipulação de um movimento corretivo em cima da oferta POC e Fibonacci, cravando em OB e também no Forex. Uma linda movimentação a nosso favor. Quinta-feira foi dia de 0 a 0, sem operações. Sexta-feira foi 1x0 também. Na verdade,
favoreceu 2x0, porém eu só peguei uma operação. Enfim, bora para a explicação. No EuroJPY, compartilhei para a turma exatamente essa movimentação. Quando o mercado buscasse essa região de demanda com POC e Fibonacci, nós podemos comprar acreditando na alta do preço, visando que ele está manipulando uma região de suporte. Acompanhe aqui na tela que essa operação foi incrível. Vem comigo. EuroJPY tempo o gráfico de M1. Mercado trabalhando nessa movimentação principal de alta, configura aqui topos e fundos nivelados. Saiba que, se configurou esse movimento lateralizado, tem liquidez acima dos topos e tem liquidez abaixo dos fundos. O mercado captura a região de resistência. Qual que é o alvo do preço agora? Capturar a região de suporte. Então, seu papel nesse momento é buscar uma região de demanda validada que esteja mais próxima dessa liquidez gerada. Então, vem aqui, ó, marca a sua regiãozinha de suporte que será manipulada e a sua região de resistência que já aconteceu a manipulação. Busque a sua região de demanda mais próxima dessa liquidez, que no caso é esse candle negativo que antecedeu essa forte movimentação de alta, sendo uma região de demanda refinada no tempo gráfico de M1. Observe que lá atrás nós temos aqui um movimento declinado, e deu estrutura a essa movimentação de baixa que posteriormente foi rompida. Puxa o volume de rente fixo do início do movimento até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço. Busque confluência com a Fibonacci, não deixe a Fibonacci de lado. Puxe desse fundo até o topo, nós temos aqui a 50% da confluência. Então, se eu analisei para a turma que quando o mercado buscasse essa região, a gente especulou exatamente essa movimentação, mas o mercado acabou buscando de forma direta, buscou aquela região, podemos comprar acreditando na alta do preço. Perceba que o mercado cravou naquela região, manipulando a zona de suporte que eu havia sinalizado, cravando na demanda 50% e POC lá atrás. Quando o mercado apresentou essa rejeição, aqui a gente não pode entrar cravado, por conta que houve a apresentação de candles crescentes, candle pequeno, candle médio e candle grande buscando a região. Não podemos entrar cravado no toque, tem que esperar uma rejeição acontecer. O mercado apresentou uma rejeição em padrão Harami. Compro na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo aí um belíssimo take. Acompanhe. E está finalizando a operação do EuroJPY de sexta-feira, favorecendo um belíssimo take visando a alta do preço, em cima de uma manipulação da região de suporte. Perceba que o mercado retestou aquela mesma região que eu comprei inicialmente. O mercado subiu após o Harami, apresentando bastante intensidade, e dentro dessa pernada o mercado corrigiu, fazendo a primeira pernada, a segunda e a terceira. Houve uma rejeição em padrão martelo. Muitos alunos compraram nessa região, favorecendo aí um ótimo take para eles, mas infelizmente eu, no caso, não consegui comprar nesta região. Não analisei o mercado buscando a zona, mas foi uma belíssima entrada aí nessa região do EuroJPY, na zona de demanda, 50% e POC aqui atrás, visando a captura desta regiãozinha de suporte. E essa foi a conclusão de sexta-feira. Uma belíssima operação de compra na região de demanda, Fibonacci e POC, visando a captura de uma região de suporte, finalizando mais um dia de take. E esse foi o fechamento da semana. 4 dias de take e um dia de 0 a 0 na quinta-feira. Moral da história. Na semana passada, quem assistiu o último vídeo, viu que nós estopamos 2 dias seguidos. Na segunda-feira foi um stop parcial e na terça-feira foi um stop completo, né? Um stop total. Quarta-feira foi 2x0, recuperamos o prejuízo. Quinta-feira foi sem operações, feriado. E sexta-feira foi dia de pre-roll. Essa semana, 4 dias de take e um dia de 0 a 0. Moral da história. Não se abale com o dia de stop. O stop loss faz parte, é normal. Você precisa aprender com ele. Encare como professor. Identifique possíveis erros para que você possa padronizar o seu profissional e não cometer aquele erro novamente. Lembre-se disso. Enfim, não se abale com o stop, faz parte. Combinado? Então essa foi nossa aula de hoje. Um recado bem rápido. Se você deseja aprender e operar comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, clique no link da descrição, faça parte da mentoria e venha operar junto comigo e aprender ao mesmo tempo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, apoie com o like, estude, reveja e coloque em prática. Te aguardo no próximo episódio.